Nós estamos aí num tempo de alinhamento. E como disse o apóstolo, hoje, dia 20 de junho, é aniversário dele, né? Eu quero aqui, diante da igreja, infelizmente não podemos estar juntos aqui, toda a igreja, para comemorar um dia tão especial do aniversário do líder. Mas eu quero honrar aqui meu marido, que é um homem tão honrado, tão abençoado, ungido, um ótimo pai, um ótimo marido. Eu quero declarar não só o meu amor por ele, quanto a minha admiração. E assim fique registrado para que toda a igreja saiba, e que a igreja possa honrar também o seu líder tão abençoado e tão maravilhoso, que é o apóstolo Cláudio, né? Queridos, hoje nós estamos aí no tempo de alinhamento. E eu tenho uma palavra tremenda para você. Nós estamos aí no estudo do livro de Efésios. Irmãos, eu não sei se você tem percebido, mas o livro de Efésios é um livro riquíssimo. Tem riquezas insondáveis, é maravilhoso. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3 do livro de Efésios. E o tema é o empolgante mistério revelado e comissionado. E eu oro para que o Espírito Santo abra o seu coração. Irmãos, às vezes a nossa tendência, você que está em casa, YouTube ou Facebook, às vezes a nossa tendência é, eu vou fazer alguma coisa enquanto está nessa parte, na hora que entrar em outra parte da palavra eu volto. Mas irmãos, essa palavra está tudo interligado. E é muito importante que você permaneça do começo ao fim, ouvindo a palavra, e você vai ter um entendimento maravilhoso hoje da palavra de Deus. Vamos lá, dentro desse tema, o empolgante mistério revelado e comissionado. Vamos lá, Efésios capítulo 3, a partir do verso 1, você vai acompanhar o texto aí que está sendo projetado para você. Efésios 3, 1 a 13, que é o que nós vamos ministrar hoje, diz assim: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus. Isto é, olha só, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão, preste atenção, do mistério de Cristo. Esse mistério, que é o que nós vamos falar nesse dia de domingo, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Olha só o mistério, a saber, que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste, diz o apóstolo Paulo, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Senhor, que a tua palavra entre no coração de todos os que estão me ouvindo, que o Senhor cerque a casa dele de anjos e que o teu Espírito traga-nos revelação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, nós começamos então o estudo de Efésios, e no capítulo 1,
Nós vimos aqui, só para que você se recorde, nós estamos hoje no capítulo 3, mas no capítulo 1, Paulo mostra então a maquete do plano de Deus, a nossa redenção. Paulo mostra ali que Deus, mesmo antes de criar o universo, Deus já nos amava. E ali naquela maquete, irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 1, Paulo está orando para que a igreja, olhando para esse plano de Deus, para essa maquete de Deus, pudesse entender, irmãos, a grandeza do seu chamado, o que é ser cristão de verdade. Para que a igreja, olhando para essa maquete, para esse plano de Deus maravilhoso, entendesse que nós somos a herança de Deus, a menina dos olhos de Deus. Para que a igreja, olhando para essa maquete, pudesse entender a grandeza do poder de Deus que está à nossa disposição, o poder da ressurreição. Aí nós entramos então agora no capítulo 2, e no capítulo 2, Paulo aqui ele mostrou o estado de perdição e condenação que estavam tanto judeus quanto gentios, que tanto judeus quanto gentios estavam condenados, eram escravos da carne, do mundo. E Paulo agora no capítulo 2, ele sai da maquete, do projeto, para a concretização do projeto no capítulo 2. Então ele mostra que nós estávamos escravizados, mortos, condenados, e nessa situação, irmãos, de condenação, a Bíblia diz lá em Efésios 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Então o capítulo 2 mostra o estado de condenação que nós estávamos e a intervenção de Deus. Deus intervém nesse processo de morte, de condenação, e Ele nos ressuscita. E Ele nos faz assentar nos lugares celestiais, o mesmo estágio de exaltação de Jesus Cristo. Esse capítulo 2 é tremendo, e ele mostrou ainda como que judeus e gentios foram reconciliados. E aí, queridos, vão formar um só povo, a igreja de Jesus Cristo. Agora hoje nós vamos entrar no capítulo 3. E esse tema, irmãos, Paulo vai falar agora sobre o empolgante mistério revelado e comissionado. Então vamos entender esse capítulo, dando essa introdução. Importante que você compreenda que o livro de Efésios, irmãos, ele tem que mudar a sua visão do que é ser cristão. O livro de Efésios tem que trazer para você um renovo, porque é um livro muito doutrinário, é maravilhoso. E agora aqui, no capítulo 3, começando aqui no primeiro verso, nós vamos ver agora, primeiro ponto que eu quero falar aqui, Paulo está olhando para a vida sobre a perspectiva divina. Olha só o capítulo 3, o verso 1 de Efésios. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Olha como Paulo se vê. Sou prisioneiro de Jesus Cristo. Olha no mesmo livro, o capítulo 4 de Efésios, verso 1. Olha a perspectiva que Paulo tem da vida, irmãos. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como prisioneiro do Senhor. Olha a perspectiva do apóstolo Paulo sobre a vida. Efésios 6:20, olha o que ele diz: pelo qual sou embaixador, preso em correntes, orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Então o que eu quero mostrar nesse primeiro momento, irmãos? Que o apóstolo Paulo aqui, ele olhava para a vida a partir de uma perspectiva não humana. Ele não olhava para a vida, para os acontecimentos, para aquilo que ele estava passando, numa perspectiva humana. Não, irmãos. Paulo, ele olhava aqui para a vida de uma perspectiva divina. Então, o que a gente está vendo aqui? Apesar do apóstolo Paulo ser prisioneiro de Roma, de Nero, na mente de Paulo, irmãos, na mente dele, a sua vida estava debaixo da soberania de Deus.
Ele tinha certeza que quem dirigia a vida dele era o próprio Deus. Não era a crise, não era a política, não eram os judeus, não era a perseguição, nada disso. Paulo tinha a mente de que a sua vida estava debaixo da soberania de Deus. Que bom seria se nós, olhando para a nossa vida, começando aqui o capítulo 3, tivéssemos a mesma perspectiva. Porque nós olhamos para esse homem aqui chamado Paulo. Paulo, irmãos, ele foi açoitado, algemado, preso, estava aguardando a sentença de morte dele, mas ele não diz que é prisioneiro de César. Ele não diz que é prisioneiro de Roma, mas de Jesus. Porque ele olha para a vida, irmãos, sobre a perspectiva, sobre a ótica da soberania de Deus, não sobre a ótica humana. Como muitas vezes nós, passando por essa crise toda do mundo, passando por essa pandemia, a política, a situação financeira do país, da cidade, da sua casa, de repente a sua ótica está nas coisas que você está vendo, na pandemia. Mas Paulo não, ele entendia que a vida dele estava debaixo da soberania de Deus. Olha o que diz Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então comece esse capítulo 3 entendendo o seguinte, irmãos: quando nós sabemos que Deus está com o leme na mão, quando você sabe que Deus tem as rédeas da sua vida nas mãos dele, isso acalma o nosso coração, irmãos. Isso nos traz tranquilidade, segurança, saber que a nossa vida está debaixo do controle da soberania do nosso Deus. Então Paulo tinha essa visão. Outra coisa que o apóstolo Paulo tinha, ele se considera prisioneiro por amor dos gentios. Ainda no verso 1, Efésios 3:1, olha o que diz aqui: por essa causa eu, Paulo, prisioneiro de Jesus, por amor de vocês, gentios. Então qual era a causa da prisão de Paulo? Era o amor que ele tinha pelos gentios. Então, irmãos, sabe como que o apóstolo Paulo foi preso? Esse homem que tinha a sua vida nas mãos de Deus, que vivia para a pregação da palavra de Deus, que teve um encontro maravilhoso com Jesus, sabe como ele foi preso, irmãos? Paulo, ele foi levar uma oferta para os judeus aceitam aquela oferta, e agora Paulo vai lá no templo orar. E quando Paulo está lá no templo orando, entram judeus lá e acusam Paulo de introduzir no templo um grego. E aí eles fazem aquele motim ao redor de Paulo, e os romanos intervêm e prendem Paulo, quando ele estava no templo orando. Isso está lá em Atos capítulo 21. Então agora, no texto que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo, agora aqui no capítulo 3, ele começa então a ter a chance, irmãos, de fazer a defesa dele. Então, diante da multidão em Jerusalém, Paulo começa então a falar da sua defesa. Isso está lá em Atos 21, 22. E Paulo, ele começa a falar como ele teve encontro com Deus, com Jesus, a transformação que teve na vida de Paulo. E ele começa a falar que ele consentiu lá na morte de Estevão, ele participou de tudo aquilo, mas ele teve um encontro. Irmãos, e quando Paulo está falando, está se defendendo diante de todos por causa da prisão que haviam feito contra ele, olha Atos 22, 21, olha o que acontece quando Paulo está se defendendo. Ele fala uma palavra que deixa os judeus irritados. Olha só, Atos 22, 21 e 22. Então o Senhor me disse: vá, e eu te enviarei para longe, aos gentios. Paulo está dizendo que Deus está falando com ele: ó, vá, que eu vou te enviar aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Isso o quê? Que ele pregaria para os gentios. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Então o apóstolo Paulo, ele está preso, dando o seu testemunho. E quando ele dá o
seu testemunho, irmãos, os judeus o ouviram até que ele falou que foi enviado para pregar para os gentios. Então por que Paulo está preso? Ele está preso por entender que Deus chamou ele para ser boca de Deus para pregar aos gentios. Então quem são os gentios? Todos aqueles que não eram judeus, que os judeus consideravam pagãos. Todos aqueles que não nasciam, que não eram judeus, eles eram gentios. Então nós somos gentios. Então, queridos, Paulo, primeira coisa que você vai entender aqui, Paulo, ele tem um olhar da vida sobre a perspectiva da soberania de Deus, que você tem esse mesmo olhar para a sua vida. Paulo se considera prisioneiro por amor dos gentios, porque ele vivia e compreendia o seu chamado. Você entende, irmãos, que a sua vida está debaixo da soberania de Deus? Você consegue entender e viver o chamado que Deus realmente tem para a sua vida como igreja de Jesus Cristo? Agora, queridos, eu vou começar no versículo, quando Paulo começa a falar do empolgante mistério dessa história, disso que eu vou falar com você a partir de agora. Então, o mistério revelado e comissionado. Então agora Paulo começa a falar sobre esse mistério que nós vamos aprender hoje. O mistério revelado e o mistério comissionado. Então esse capítulo 3, ele é dividido em duas partes. Do verso 1 até o versículo 6, Paulo então ele recebe uma revelação de Deus. Ele recebe algo de Deus, que é o mistério revelado. E a partir do versículo 7 até o versículo 13, agora Paulo, aquilo que ele recebeu de Deus, ele vai proclamar, que é o mistério comissionado, ou seja, Deus confiou algo para ele. Então Paulo recebe uma revelação de Deus, e agora ele é comissionado, esse mistério é confiado a ele, para ele proclamar. Então vamos entender que mistério revelado é esse? Que mistério é esse que Paulo fala, o mistério revelado? Efésios 3, 1 e 3. Olha o que diz assim: por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus, por amor de vocês, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer, por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Paulo está falando de um mistério. Então, irmãos, às vezes a gente não tem muito conhecimento da palavra de Deus, e a gente lê a Bíblia e não consegue entender a profundidade. Então, se você ficar atento nessa palavra, irmãos, eu sei que às vezes parece difícil, mas Deus vai descortinar diante de você esse texto de Efésios, se você ficar atento e compreender do que Paulo está falando. Que mistério é esse? Irmãos, quando nós olhamos a nossa língua, a língua portuguesa, mistério na nossa língua portuguesa é uma coisa obscura, né? É uma coisa, é um segredo, é uma coisa secreta, oculta, enigmática. Isso é mistério para nós na nossa língua portuguesa. Porém, o Novo Testamento foi escrito no grego. E o que é mistério no grego? Que é sobre isso que Paulo está falando. É algo que foi oculto, mas agora foi revelado. É algo que vem para a luz, não é algo enigmático. É algo que as pessoas não alcançavam, mas agora elas alcançaram. Isso é mistério na linguagem grega. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui que esse mistério não é algo que a mente humana pode conseguir resolver ou pesquisar, não. Porque ele veio por revelação de Deus. Deus mostrou para ele. Que mistério é esse que Paulo fala? Que mistério é esse que Paulo diz que Deus revelou para ele? Lá no verso 4 a 6, Efésios 3, 4 a 6, olha o que diz. Ao lerem isso, vamos lá, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, antes de Paulo, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, olha só, duas coisas eu já falei aqui, que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo.
Irmãos, o primeiro mistério, no verso 4 que Paulo fala, é Cristo, que foi plenamente revelado. Antes, Jesus não havia sido revelado. Os judeus aguardavam o Messias, mas o Messias veio e eles não o reconheceram. A Bíblia diz, e ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então Jesus veio, é o primeiro mistério que Paulo revela aqui para os judeus. Ele veio, ele cumpriu todos os sacrifícios e símbolos, irmãos, da religião judaica. Eles matavam cordeiro sem defeito, eles faziam rituais. Jesus veio, cumpriu tudo isso. Tudo que eles faziam apontava para Jesus, mas eles não entendiam. E aí Paulo chega apresentando esse mistério, que é o Messias, que Cristo foi plenamente revelado, que ele pagou o preço e que ele cumpriu os rituais. Então o apóstolo Paulo começa a mostrar isso para os judeus: olha, o Messias já veio, ele cumpriu os rituais, ele foi o cordeiro perfeito, sem defeito. E aí Paulo começa a falar do segundo mistério no versículo 6, que é a igreja. Olha só, irmãos, queridos, vamos entendendo e descortinando esse capítulo, porque no final dele você vai compreender, tudo isso que Deus está nos ensinando no capítulo 3. Então ele começa aqui nos mostrando o mistério. O primeiro mistério, Jesus, que foi plenamente revelado, e o apóstolo Paulo começa a descortinar isso para os judeus. E o segundo mistério que ele fala no verso 6, que mediante o evangelho, os gentios, que somos nós, são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Qual é o outro mistério que ele fala? A igreja, irmãos. Ele começa a mostrar aqui que nós, os gentios, aqueles a quem o evangelho agora por Paulo estava sendo apresentado, que agora nós temos os mesmos direitos do povo de Israel, que nós somos co-herdeiros do mesmo corpo e das promessas de Jesus Cristo. Sabe o que ele diz aqui, irmãos? A essência desse mistério é: os gentios têm os mesmos direitos dos judeus, as mesmas promessas que vocês tinham está sobre nós agora, a mesma herança que vocês tinham está agora sobre os gentios. Então vamos entender, irmãos, esse segundo mistério, que é a igreja agora, que se tornou uma com os judeus, herdeira e participante das promessas de Deus. Tem 3 palavras importantes aqui: que nós agora, os gentios, somos juntamente com os judeus, membros do mesmo corpo. Ou seja, Paulo estava dizendo o seguinte para o povo: olha que gentios e judeus formam agora a igreja de Jesus Cristo, membros do mesmo corpo. Segunda palavra que ele fala: coparticipantes da promessa de Deus. Indica uma participação mútua em alguma coisa, junto com eles. Co-herdeiro. Irmãos, o que isso significa, queridos? Que nós, os gentios, temos a participação com Cristo de tudo que Ele é e possui. Eu acho, irmãos, que a igreja de Cristo não entendeu isso ainda. O que Paulo está dizendo, essas 3 expressões aqui, estão mostrando para nós que agora nós temos a mesma herança, os mesmos direitos, as mesmas promessas que os judeus. Tudo quanto Jesus é e possui, nós também temos. Então, irmãos, isso é Paulo está dizendo, olha o mistério, a igreja, o poder da igreja. Está mostrando aqui quem nós somos agora. E ele está dizendo que esse mistério estava oculto, mas agora foi revelado. A ideia da igreja, irmão, já estava no Antigo Testamento. Quando você olha lá para Gênesis capítulo 12, 3, Deus falando com Abraão, ele diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem é esse todas? Era só os judeus? Não, eram todas. Então os gentios, o povo que não é judeu, já estava incluído aqui no plano de Deus. Em Mateus 28, 19 fala isso: fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, nós já estávamos incluídos no plano de Deus para a salvação. Paulo diz o seguinte, que agora esse mistério está totalmente claro.
Que mistério? Que Deus reconciliou os gentios a Deus, que Deus reconciliou judeus e gentios num só corpo, que é a igreja. Você entende isso, irmãos? Deus está dizendo que agora esse mistério está claro, que Deus reconciliou você e eu a Deus, e Deus reconciliou judeus, gentios e formou um povo. Que povo? A igreja, o corpo de Cristo. Então, irmãos, é muito importante que vocês como igreja comecem a entender a profundidade da palavra, para a gente viver como igreja, para nós vivermos como corpo que tem a mesma natureza de Jesus. Então Deus está formando agora um novo povo, através desse texto aqui de Paulo. Sabia disso, irmãos? Agora Deus está formando judeus, gentios, formando a igreja, uma nova geração, a igreja de Jesus Cristo. Esse é o mistério revelado. Cristo para judeus e gentios, e a igreja formada de judeus e gentios. Agora, preste atenção nessa parte que eu quero entrar agora. Então, do verso 1 ao verso 6, o texto de Efésios 3, do 1 ao 6, vai falar desse mistério revelado, que é Jesus. Foi revelado para os judeus, que veio para os que eram seus e eles não o receberam. Jesus agora, o Senhor e o Salvador dos judeus e gentios. E o outro mistério, que é a união, judeus, gentios formando o corpo de Cristo, que é a igreja. Esse mistério foi revelado, Paulo estava dizendo. Até antes disso o povo não sabia, não entendia isso. Não entendia o sentido de igreja, judeus, gentios formando um só corpo. Agora eu quero falar de um outro mistério, que a Bíblia fala que é maravilhoso. Eu queria a sua atenção dobrada. Do verso 7 ao verso 13, nós vamos falar agora do outro mistério, que é um mistério comissionado. Ou seja, Paulo recebeu algo de Deus, Deus revelou para ele agora, Jesus Cristo, revelou agora o poder da igreja, judeus e gentios formando a igreja. Agora, Deus vai dar uma comissão, Deus vai confiar a Paulo esse mistério. Olha só, verso 7 do capítulo 3 diz assim: deste evangelho, Paulo dizendo, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Ele fala agora que ele tem que anunciar esse mistério, mas não é de qualquer maneira. Irmãos, entenda isso, porque essa palavra de Paulo é para mim e para você. Sabe por quê, irmãos? Essa mesma palavra, mistério comissionado. Paulo foi comissionado para algo, Deus confiou algo a ele, e você vai entender o seu papel nisso tudo. Queridos, olha, Paulo agora está falando que ele tem que anunciar esse mistério, mas não de qualquer maneira. O texto diz, pela força do seu poder. Paulo fala que é necessário o poder de Deus para anunciar esse mistério. Então, irmãos, olha só, o mistério da pregação é um dom, né? Mas ele não pode ser exercido sem o poder de Deus. Então, quando fala de poder, irmãos, Paulo, quando fala que ele tem que anunciar isso pelo poder de Deus, quando fala essa palavra poder, palavra poder aqui tem dois sentidos aqui, irmãos, para definir ela. Energeia, que é uma força operante, que é um poder sobre-humano, e dunamis, que é um dinamite, é a força e o poder explosivo, a força completa de um exército. Então está falando que esse poder é o poder que nós precisamos para pregar o evangelho. Ambas, essas duas palavras, energeia e dunamis, elas estão descrevendo, sabe o que, queridos? A invencibilidade do evangelho, o quanto o evangelho é poderoso. Então Paulo fala aqui de algo que ele recebeu e que agora está proclamando pelo poder, a Bíblia diz, de Deus. Então vamos lá, 1 Pedro 4:10, você vai começar a entender onde você entra em tudo isso. Então Paulo recebeu uma revelação, entendeu agora o poder da igreja, judeus e gentios formando o corpo de Cristo, o evangelho revelado em Jesus Cristo, e agora ele foi comissionado. Esse
esse evangelho foi confiado a ele e a nós, para nós falarmos dele. Agora olha só, 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está em casa. Você é a igreja? Você é o corpo de Cristo? Então, se você entenda uma coisa. Você tem pelo menos um dom para servir aos outros, para servir a Deus. Então, olha que interessante, irmãos. Sempre, irmãos, nós precisamos entender, sempre nós vamos estar muito aquém desse mistério revelado. Ou seja, nós somos coparticipantes, co-herdeiros das promessas de Deus. Mas olha como a igreja está aquém disso. Ou seja, não está entendendo o poder da igreja, não está entendendo a herança. A igreja não está entendendo isso, irmãos. Assim como a igreja de Cristo não entendeu a grande comissão, que você foi comissionado. Nós estamos aquém tanto de entender quem a igreja é, ok? Que nós somos herdeiros e co-herdeiros. Parece que existe uma venda nos olhos e as pessoas não conseguem ver o que a igreja é, qual é a sua herança, qual é a sua posição. Estamos aquém desse mistério revelado, assim como estamos muito aquém da grande comissão, que é esse mistério comissionado. Isso que Deus deu para Paulo. Você sabia, irmãos, quando eu falo da grande comissão, nós vemos essa grande comissão lá em Mateus 28, ide por todo mundo. Deus nos comissionou para algo. Os anjos queriam estar no nosso lugar. Eles queriam ter o privilégio que nós temos para pregar o evangelho, mas Deus não deu para eles, deu para nós, que somos a igreja poderosa de Jesus. E tem gente que ainda fala, nossa, eu queria ser como anjos. E tem músicas às vezes que fala isso, eu queria ser como os anjos. Mas os anjos queriam ser como nós. Eles queriam ter a missão que nós temos, irmãos. E queridos, a igreja, nós, a igreja poderosa de Jesus, está muito aquém da sua missão. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos perdidos nas adversidades, nos problemas. Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava preso, mas ele não perdeu a visão da missão que ele tinha. Porque quando você tem problema, você perde a visão de qual é a sua missão. Você se volta para as suas ansiedades, dificuldades ou problema. Paulo estava preso, mas isso não tirou a visão dele, irmãos. Queridos, evangelho é boas novas. Como é bom você ser portador de boas notícias. Paulo olhava para isso e se sentia indigno, o menor de todos, por ele ser escolhido para portador de boas novas. Querido, você também foi comissionado. Então preste atenção no que eu quero dizer. Você foi comissionado a quê? Olha só, primeira coisa, você foi comissionado, meu irmão. Em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo não permita que ninguém fique sem entender essa revelação da grande comissão. Não fique sem compreender o que eu vou te falar agora. Você foi comissionado a, primeiro, pregar o evangelho das riquezas insondáveis. Isso não é peso. Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado pela graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que é uma coisa insondável? Aqui está dizendo que foi dado para nós o privilégio de pregar as riquezas insondáveis. O que é algo insondável, irmãos? É algo que é vasto demais para ser descrito ou medido. É inesgotável. Aqui está dizendo, irmãos, que nós fomos comissionados por Deus para pregar uma riqueza insondável, inesgotável. Quando fala de riqueza de Cristo, aqui está em foco todas as bênçãos que você tem. Que riqueza é essa insondável, profunda e inesgotável, que você e eu somos portadores? Que riqueza é essa, irmãos? Que riqueza é essa que a igreja não consegue entender? Irmãos, olha só a revelação. Nós somos comissionados. E eu estou dizendo para você que nós somos comissionados a quê? Primeiro,
a pregar uma riqueza insondável, inesgotável. Que riqueza é essa? Primeira riqueza, irmãos, nós somos participantes dessas riquezas. Eu quero que você entenda isso aqui. Que riqueza é essa? Você e eu somos a plenitude de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Efésios 1, 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Você é a igreja. E o designou como cabeça sobre todas as coisas para a igreja. A igreja tem um domínio. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo isso. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. Sabe o que é isso, irmãos? Isso aqui é a igreja. Isso aqui é a igreja de Jesus. Você e eu somos a plenitude. Isso é uma riqueza insondável. Deus nos fez portadores disso. Você é a plenitude. Você sabia disso, irmãos? Quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus, eu sou a plenitude de Deus. A igreja é isso. Segunda coisa, que é uma riqueza insondável, que você precisa saber. Você foi comissionado a falar dessa riqueza. O fato de termos sido ressuscitados juntamente com Ele para os lugares celestiais. Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Você sabia que isso é uma riqueza inesgotável? Você foi ressuscitado. Será que a igreja esqueceu, irmãos, a posição que está? Para estar vivendo tão aquém do seu ministério, do seu comissionamento, do seu chamado? Você foi chamado. A riqueza inesgotável que você tem é que você está sentado nas regiões celestiais. Outra riqueza inesgotável que nós não podemos esquecer e falar: o fato de servirmos de habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 21 e 22. Olha só. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados. Olha só. Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha só o fato, irmãos, aqui o texto diz, o fato de você ser habitação de Deus. Irmãos, isso é uma riqueza inesgotável. Você é a habitação de Deus. O Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, mora em você através do Espírito Santo. Que riqueza é essa, irmãos? Olha só, uma outra riqueza inesgotável é o fato de estarmos envolvidos no mistério da igreja. Você está envolvido, você é parte da igreja, você é o corpo de Cristo. Olha o que diz Efésios 3:3. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi. Então, você está envolvido no mistério da igreja. Você faz parte, você recebeu a revelação de Jesus Cristo, você é herdeiro, coparticipante dos mistérios de Deus, é a igreja. E outra coisa, você recebeu um comissionamento, que é o mistério comissionado. Deus nos confiou as boas obras. Que riqueza mais é essa, irmãos, que foi confiada a você? O fato de que participamos da natureza de Cristo, no sentido mais literal possível, bem como em sua herança. Você é participante da natureza de Jesus Cristo. Eu já li esse texto, eu não vou ler novamente. Você é participante, ou seja, corpo, cabeça. Jesus, cabeça, você, corpo. Tem a mesma natureza, a mesma vida, o mesmo poder, a mesma saúde, vão na mesma direção. Irmãos, a igreja precisa entender que é a plenitude. Você e eu somos a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Nós somos a plenitude de Deus, irmãos. Olha o que diz Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Irmãos, somos participantes das riquezas insondáveis de Deus. Diga isso aí na sua casa.
Você é participante da riqueza inesgotável de Deus, irmãos. Então entenda uma coisa, querido. Quando eu falo que você foi comissionado, que Deus te comissionou, que cada um recebeu pelo menos um dom para cumprir o seu chamado aqui na terra, o privilégio, irmãos, de você pregar, comissionado, levar as boas novas, envolve pelo menos 3 etapas aqui que eu vou citar rapidamente para você. Primeiro, você entender as riquezas insondáveis. O evangelho tem uma profundidade inesgotável, você precisa entender isso. Esse evangelho que você recebeu e foi comissionado a pregar como igreja, ele é inesgotável. Aí eu vejo pessoas, irmãos, cristãos, com tanto problema, né, de autoestima, olhando para a vida aí com lente do passado. Você, irmão, você não é um inquilino, você é proprietário. Você é a menina dos olhos de Deus, a plenitude. Quando eu ouço isso, irmãos, que eu, como igreja, sou a plenitude de Deus, que eu estava perdido e fui achado. Você era filho da ira. Meu coração se enche de alegria, irmãos, porque agora eu fui escolhido para pregar as boas novas. Sabe, irmãos, hoje a gente vê as pessoas sendo tentadas a pregar de política, a pregar dos seus problemas, né? Mas a nossa mensagem é a insondável riqueza do evangelho de Jesus Cristo. Os cristãos não estão falando mais dessa riqueza. Você tem vivido como alguém que conhece as insondáveis riquezas de Cristo? Tem vivido, irmão? Ou você tem vivido como um mendigo espiritual, de cabisbaixa, sem ânimo, não vê beleza na vida, porque não entendeu quem é, não entendeu o que é a riqueza de Deus, que é embaixador, que é co-herdeiro. Irmão, se você tem vivido assim, cabisbaixa, você não entendeu. Ou você, como eu tenho estado assim, está empolgado com o evangelho, ele mexe com você. Saber que você foi comissionado para pregar uma riqueza insondável, isso mexe com você? Paulo fala disso no verso 8. E aí, queridos, no versículo 9, ele fala de manifestar, de levar luz aos gentios. Olha o verso 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Então, olha aqui para mim, você que está em casa, por favor. Você foi comissionado, irmãos, para levar luz aos gentios. Sabe o que é pregar o evangelho? É você levar luz onde tem trevas. Você recebeu a revelação, você se tornou igreja, um povo co-herdeiro com Cristo. Você é herdeiro junto com os judeus, tudo que é dele é seu. E agora você é comissionado, irmãos, e precisa levar luz onde tem treva. Manifestar, que o texto está dizendo, é dizer iluminar todos os homens. Você sabia que você é essa pessoa? Você foi escolhida para iluminar os homens. Quando você chega num lugar, você tem que trazer luz para aquele lugar. Eu lembro, irmãos, tão interessante, esse dia tinha uma moça me ajudando lá em casa, e ela disse assim para mim: nossa, aqui dentro tem tanta paz, é tão gostoso ficar aqui. Sabe, irmãos, nós fomos chamados para isso. Esse é um papel seu e meu. Você foi comissionado para levar luz, para trazer paz. Então, pregar as insondáveis riquezas é uma característica da pregação do evangelho. Levar luz aos homens é outra característica da pregação do evangelho. E tornar conhecida a sabedoria de Deus é a outra característica da pregação do evangelho. Olha o verso 10, para que pela igreja, fala, eu sou a igreja, corpo de Cristo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Sabe o que é multiforme sabedoria? Sabe o que é isso? Se deriva do grego, né? Poikilos, que quer dizer de várias cores. Aqui, irmãos, está mostrando que a sabedoria de Deus tem muitas facetas, né? Dotado de uma variedade enorme. E você foi escolhido para pregar e levar a multiforme sabedoria de Deus.
Então Deus uniu dois povos, Deus pegou dois inimigos, judeus e gentios, formou uma única igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. Ele destruiu a parede de separação que havia. E agora, irmãos, sabendo disso, você tem que entender: as insondáveis riquezas do Evangelho é uma fonte inesgotável. Isso tem que mudar a sua vida, irmãos. Saber que o Evangelho é uma fonte inesgotável, que você foi escolhido para levar essa luz para as pessoas, tem que mudar a sua vida. E aí, queridos, eu vou fechando aqui com um texto de 3, 11 e 12. De acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha o que diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Tem 3 palavras nesses 2 versículos 11 e 12: ousadia, acesso e confiança. Então preste atenção aqui, irmãos, eu estou quase encerrando já. Essas 3 palavras aqui estão mostrando que pela fé nós temos um acesso irrestrito a Jesus Cristo. E sabe o que Paulo está dizendo? Ele estava preso, mas nenhuma das suas aflições o afastaram do caminho do seu dever. E você, irmãos? Paulo estava preso e estava falando da insondável riqueza. Ele estava falando da multiforme sabedoria de Deus, que ele foi chamado para levar luz, manifestar, levar luz àquele que estava em trevas. Irmãos, nem as aflições, nem a prisão de Paulo o afastaram daquele caminho. Se você sabe, querido, se você sabe quem você é em Jesus, se você conhece o plano de Deus para a sua vida, primeira coisa, você tem confiança para chegar diante de Deus. Você tem livre acesso e você tem plena convicção. Se você sabe quem você é em Jesus Cristo, você pode ter crise, mas nunca vai achar que Deus abandonou você. Então entenda. Para finalizar, eu quero que o Ministério de Louvor venha aqui. Para finalizar, eu quero te colocar 3 coisas básicas que você precisa entender. A igreja, diga: eu sou a igreja. A igreja ocupa um lugar central na história, irmãos. Irmãos, olha só, Deus está chamando um povo. Você, a igreja, ela ocupa um papel central aqui. Deus está escrevendo uma história, irmãos. Ele está formando um povo e você faz parte, a noiva do Cordeiro. Então a igreja faz parte, ela é o tema central de toda a história. A igreja de Jesus, nós. Segunda coisa, a igreja ocupa um lugar central no Evangelho. Porque Deus juntou judeus e gentios, formou um povo, a sua igreja. E a igreja ocupa um lugar central na vida cristã. E eu quero encerrar dizendo para você que em Efésios 3,13 diz assim: portanto, eu peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Sabe o que? Olha o que Paulo estava escrevendo. Ele estava preso. Ele fala assim para o povo: não desanimem por causa do que eu estou passando, porque o que eu estou passando são uma glória para vocês. Por que Paulo escreveu isso, irmãos? Certamente, querido, porque aqueles crentes como você, talvez, aqueles crentes estavam perguntando assim: por que Paulo está passando isso? Por que Paulo está preso? Por que Deus está permitindo tudo isso? E Paulo fala, e ele usa 2 palavras: tribulação, sofrimento e glória. Paulo estava passando aquele sofrimento, mas aquilo ia redundar em glória. Então, irmãos, eu quero que você finalize entendendo uma coisa: não há glória, irmão, sem sofrimento. Os cristãos hoje não sabem passar tribulação, não sabem passar adversidade, não entendem que são igreja de Cristo, não se comportam como herdeiros e co-herdeiros, não conseguem continuar sua missão, não conseguem, como Paulo fazia mesmo estando preso. Ele entendia para que ele foi chamado. O evangelho é de coroa, mas também é de cruz, irmãos. Tem sofrimento, mas também tem glória. O evangelho de Jesus Cristo tem cruz, mas também tem coroa. Tem vale, mas também tem arrebatamento. Queridos,
somos a igreja de Cristo. Temos o mistério revelado, Cristo e a igreja que é co-herdeira de Jesus. E temos o mistério comissionado, o que nos foi confiado. O que foi confiado a você? Você entendeu quem você é. O mistério revelado, igreja de Jesus Cristo, judeus e gentios, igreja poderosa, coparticipante dos mistérios de Deus, co-herdeira. Você entendeu isso? Agora você tem um mistério comissionado. O que foi confiado para você, irmão? Fique em pé aí na sua casa. O que foi confiado a você? Pregar o evangelho das riquezas insondáveis. Quanto tempo você não fala das riquezas de Deus para alguém? Saber quem você é, levar luz àquele que está no escuro, manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Somos o corpo de Cristo, a igreja gloriosa de Jesus na terra. Você não é qualquer pessoa, você é a igreja de Cristo, e você foi comissionado para levar as boas novas, as boas notícias, a multiforme sabedoria de Deus, manifestar o poder de Deus na terra. Você não é qualquer pessoa, meu irmão. Vamos orar. E a minha oração hoje é para que você compreenda quem você é e pare de agir como se fosse um mendigo espiritual. Nós não somos mendigos espirituais, nós somos a igreja gloriosa de Jesus Cristo, o corpo de Cristo na terra. E para que nós estamos na terra? Para manifestar luz a quem está em trevas, para levar as riquezas insondáveis de Jesus Cristo, para manifestar o poder de Deus àquele que precisa. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Está na hora da igreja, irmãos, não só se alimentar da palavra, mas sair para fazer aquilo que a palavra está dizendo. A minha oração é para que hoje, talvez você está enfrentando aí algum problema na sua família, algum problema de enfermidade, ou algum problema emocional, ou alguma falta. Paulo estava preso, mas ele estava falando das riquezas insondáveis. Paulo estava preso, mas ele estava falando quem ele era. Ele estava falando de pregar a multiforme sabedoria de Deus. Ele estava preso, mas ele sabia quem ele era, e que aquela tribulação ia trazer glória para a igreja. Você sabe, irmão, você sabe quem você é. Ou na hora da crise você para, ou na hora dos problemas você paralisa. Paulo não parou, você não pode parar também, porque você é a igreja gloriosa, corpo de Cristo na terra, e Deus conta com você. Feche os seus olhos e vamos orar. Quando está cantando a primeira estrofe desse cântico, eu queria que você ficasse em família. Se puder, dê a mão aí para sua família agora e fala: Deus, eu quero viver como igreja, como corpo de Cristo na terra, e manifestar as riquezas insondáveis e levar luz. Fale aí enquanto nós adoramos.